Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. São 5 horas. Está no ar o Jornal das 5, com a edição do Miguel Videira. Miguel, é revelada a esta hora a taxa de participação até às 4 da tarde, na segunda volta das eleições presidenciais. Ao meio-dia, a votação estava a superar a afluência de há 3 semanas. Sim, à hora do almoço já tinham votado 22,3% dos eleitores recenseados, mais 1,2 pontos percentuais do que na primeira volta. Vamos lá então conhecer agora a participação até às 4 da tarde. O indicador acaba de ser revelado. 45,50% dos eleitores já tinham exercido o direito de voto, mais ou menos a mesma taxa de participação face às eleições de há 3 semanas. A esta hora, 4 da tarde, tinham votado na primeira volta 45,51% dos eleitores. Portanto, uma taxa de participação muito semelhante à primeira volta, a afastar os receios e a expectativa, por exemplo, de alguns dirigentes políticos de que o mau tempo afastasse os eleitores das urnas. E vamos agora à reboca destes indicadores de participação, tomar o pulso à afluência numa das assembleias de voto na cidade de Lisboa. Sim, arrumamos até à escola Padre António Vieira, em Alvalade. É lá que está a jornalista do Observador, Nadine Soares. Nadine, faltam menos de 2 horas para o encerramento das urnas. Há por aí, a esta hora, muita gente a votar? Sim, muita gente que chega, também ao mesmo tempo muita gente sai, continuam aqui à procura da sua mesa de voto, a percorrer os longos corredores desta escola, à semelhança de há 1 hora atrás, continuam dezenas de pessoas a chegar para então exercer esse direito de voto. Uma das pessoas que já votou esta tarde, uma das eleitoras que tenho aqui comigo, que votou nesta escola, Maria José Campos. Chove com bastante intensidade a esta hora, mas ainda assim eu não quis deixar de vir votar. Com certeza, a chuva não pode ser um pretexto para as pessoas de não cumprir o seu dever cívico, não é? De maneira que é de ficar satisfeita com a participação que está a acontecer e esperemos que isto seja suficiente para fortalecer a democracia. Certo, sabíamos mesmo agora que a taxa de participação era semelhante já a esta hora à da primeira volta, aliás, no meio-dia até chegava a ser superior, mas os dados mais recentes falam aqui numa taxa de participação semelhante à primeira volta. Se esperava esta participação? Não, francamente esperava que a participação fosse bastante menor, mas é um bom sinal, não é? Que as pessoas, apesar do mau tempo, estejam presentes a cumprir o seu dever cívico, naturalmente. Ao longo do dia ouvimos líderes partidários e até o próprio ainda Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a dizer que os tempos que estamos a viver, não só o estado de calamidade nos sítios mais afetados pelo mau tempo, mas também outras questões, por exemplo, o contexto internacional, que faziam crer que este voto era ainda mais importante. Concorda? São tempos urgentes para vir votar? Absolutamente. Estamos a viver uma situação quer política a nível do país e a nível internacional, muitíssimo preocupante. Acho que todas as pessoas deviam refletir muito bem naquilo que está a acontecer e fortalecerem de qualquer, seja por que meio for, mas fortalecer a democracia que nos resta. E daí essa importância de não faltar aqui ao voto esta tarde. Muito obrigada, Maria José Campos, uma das muitas eleitoras que já passaram por aqui esta tarde na escola António Padre Vieira, em Alvalade, uma das muitas assembleias de voto, a receber ainda os votos junto aqui a esta secção de voto número 17, onde me encontro. Há já alguma fila para votar, ao mesmo tempo que chegam ainda mais pessoas para concluir então esse direito de voto. É o relato de uma das eleitoras esta
da tarde, como dizia, aqui em Alvalade. A reportagem é da jornalista do Observador, Nadine Soares, a testemunhar a afluência às urnas nesta Assembleia de Voto situada na Escola Padre António Vieira, em Alvalade, na cidade de Lisboa, numa altura em que, reitero, já são conhecidos os dados da participação. Até às 4 da tarde já votaram 45,5% dos eleitores recenseados. E Miguel, há instantes, votou o primeiro presidente eleito em democracia, Ramalhianes. Votou esta tarde no Beato, em Lisboa, acompanhado pela esposa, Manuel Ramalhianes. Em declarações aos jornalistas, o general analisa a taxa de participação sob uma perspectiva histórica para dizer que todos os portugueses têm hoje uma enorme responsabilidade em mãos. Pela perspectiva histórica, eu diria que os portugueses sabem bem que têm um direito e um dever importantíssimo, que é o de votar. E que devem votar em todas as circunstâncias, mas muito em especial nas más circunstâncias, para que todos, de alguma maneira, assumam a responsabilidade de melhorar as coisas. Ramalhianes, num registro captado pela RTP Notícias, diz o antigo Presidente da República que o próximo chefe de Estado vai enfrentar desafios que nenhum outro enfrentou. Este Presidente da República vai ter dificuldades que nunca nenhum Presidente da República teve depois de abril. Este Presidente da República deve exercer as funções de tal maneira que ajude a resolver, a compensar os problemas gerais que eu lhe referi, desde a fragmentação partidária até a mobilizar formações partidárias e população para responder a esta situação dramática em que se vive. Ramalhianes sublinha também os desafios geopolíticos a nível europeu, mas também mundiais e os custos financeiros que Portugal vai acarretar. O contexto é particularmente difícil, o que vai pesar no mandato do próximo Presidente da República. De resto, uma ideia que também havia sido expressa ao início da tarde pelo atual inquilino do Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa. E outro antigo presidente que também já votou foi Cavaco Silva. O também ex-chefe de governo sublinhou a importância deste ato neste contexto difícil. O que eu peço é que neste momento haja união. O Presidente da República é uma figura de união e deve continuar a ser uma figura de união. Eu estou convencido que o novo Presidente fará todos os possíveis para unir os portugueses. A mensagem de Aníbal Cavaco Silva depois de ter exercido o direito de voto. E vamos agora saber o que disseram os dois candidatos a esta segunda volta. Começamos com António José Seguro. Que votou, passavam poucos minutos das 10 da manhã, nas Caldas da Rainha, apelou à ida às urnas, pois claro, mas não só. E expressar também solidariedade para com todas as famílias que estão neste momento, em uma parte substancial do nosso país, a passar por momentos de dificuldade. Eu espero que esta abertura de tempo permita que as pessoas venham votar. Este é o momento em que o povo é soberano, em que cada voto conta e decide mesmo o futuro do nosso país. Nós estamos a eleger o Presidente da República para os próximos 5 anos. É uma decisão muito importante e o meu apelo a cada portuguesa e a cada português é que venham votar. O apelo de António José Seguro. Mais tarde, em Lisboa, no Parque das Nações, votou André Ventura, também apelou ao voto, com críticas renovadas ao não adiamento do ato eleitoral. Hoje é dia de se fazer a democracia e de fazer a democracia acontecer. Já votei, já cumpri esse dever, espero que consigam por todo o país, porque as circunstâncias estão muito difíceis, todos cumprir esse dever e cumprir essa, no fundo, expressar a vontade de quem é que querem para o futuro. Acho que é um desrespeito enviar as pessoas e mandar as pessoas votar num dia como o de hoje, porque tornou portugueses de primeiro a uns, portugueses de segundo a outro, e hoje, sinceramente, acho que há em muitas partes do país, se calhar não aqui onde eu estou agora, mas se calhar há muitas zonas e muitas partes do país que se sentem desrespeitadas e sentem-se portugueses de segundo. Acho que isso não era correto. É o que diz André Ventura, declaração do candidato a presidencial após ter exercido o direito de voto. E Miguel, Santarém foi um dos concelhos onde não abriram hoje algumas secções de voto. Os eleitores das localidades de Reguengo do Alviela e Ribeira de Santarém
não puderam ir às urnas devido aos estragos provocados pelo mau tempo dos últimos dias. Já no resto do município, a votação está a decorrer com aparente normalidade. É isso que avança o observador, o vice-presidente da autarquia, Emanuel Campos, faz um balanço positivo da participação durante a manhã, apesar dos indicadores estarem ligeiramente abaixo face à primeira volta. As eleições estão a ocorrer com a normalidade possível. Não temos nenhumas ocorrências a relatar neste momento. Até às 12 horas e 30 minutos tínhamos uma afluência às urnas de 23,7%. No comparativo com o dia 18 de janeiro temos um ponto percentual abaixo, por isso é positivo. Às urnas é muito positivo. O balanço é feito pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, Emanuel Campos, entrevistado pelo jornalista do Observador, António José Soares. E em Arruda dos Vinhos, os eleitores não foram hoje a eleições. O presidente da Câmara garante que a normalidade está longe de ser reposta. Sim, o concelho de Arruda dos Vinhos tem sido um dos mais afetados por deslizamentos de terras e por causa do abatimento do caminho da Lavareda, a conduta de água que abastece o concelho sofreu danos. O presidente do município, Carlos Alves, explica que neste momento a freguesia de Arruda dos Vinhos está sem água e que há muitas estradas cortadas. As estradas estão num estado em que só a 248.3 é que está totalmente transitável. É uma situação de muita dificuldade em termos de mobilidade, mas que afeta também outras infraestruturas, nomeadamente a questão do abastecimento de água, que neste momento na sede de concelho está comprometida. Neste momento não há água na sede de concelho, em Arruda dos Vinhos. A eletricidade que estava controlada pode também ficar comprometida porque os deslizamentos vão continuando, há um acumular de situações que se vão agudizando. Carlos Alves, em declarações há instantes à CNN em Arruda dos Vinhos, as eleições foram adiadas para o próximo domingo. Não é o único município do país a fazê-lo, também Alcácer do Sal e Grândola, e depois há assembleias de voto noutros concelhos, onde também não abriram as urnas. Foi adiada a votação para o próximo domingo. E Miguel, apesar de o mau tempo ter dado tréguas durante boa parte do dia, a situação mantém-se crítica. É o alerta deixado pela Proteção Civil. Sim, o risco de cheias ainda é elevado, é o que diz o Comandante Nacional da Proteção Civil. Elevado e por causa de dois fatores. Boa parte das barragens está na capacidade máxima de retenção. Para além disso, há também previsão de chuva para esta madrugada. E assim, conclui Mário Silvestre, não é altura para baixar a guarda. As barragens estão no nível de armazenamento extremamente elevado. Os caudais de passagem nos rios principais são extremamente elevados. Daí eu ter chamado a atenção para a população portuguesa que este aparente desagravamento da situação meteorológica durante o dia 2 não significa uma passagem do risco. Portanto, nós continuamos com risco elevado devido às inundações. Não é a precipitação em si ou os fenómenos de precipitação, não é a chuva que nos vai causar problemas significativos, é a saturação dos solos e as zonas que já estão inundadas. Mário Silvestre, o Comandante Nacional da Proteção Civil, numa declaração captada pela RTP, neste momento há perto de 1.300 pessoas deslocadas, mais de 70.000 continuam sem eletricidade devido ao mau tempo, 70.000 clientes sem energia elétrica. É este o balanço que a E-Redes, empresa de distribuição de eletricidade, fez há instante, números que reportam ao meio-dia. Em Leiria, aumentou para 82 o número de deslocados e há instantes, numa informação enviada à Rádio Observador, o autarca de Leiria dá conta que daqui a sensivelmente uma hora, um grupo de voluntários da Áustria e Hungria, que se encontra no terreno a ajudar, vai dar um pequeno concerto para os desalojados no pavilhão do Soto da Carpalhosa. Esta informação revelada ao Observador pela Câmara Municipal de Leiria. E João Coutry de Figueiredo vai ter um programa de comentário na SIC Notícias. O espaço vai chamar-se Visto Assim e será transmitido aos domingos à noite. O convite foi confirmado ao Observador por Bernardo Ferrão, diretor de informação da SIC. O novo programa começa ainda este mês de fevereiro, embora não exista por enquanto uma data definida para a estreia. O antigo líder da IEL vai aparecer já nesta noite eleitoral como convidado na emissão da SIC e SIC Notícias, a pretexto da segunda volta das presidenciais. Depois de ter perdido na primeira volta desta eleição, João Coutry Figueiredo lançou o Movimento 2031, que foi apresentado
como um projeto cívico-político que pretende dar voz aos 900 mil votos obtidos na primeira volta das presidenciais. 5h13. Vamos ao futebol. Amanhã é dia de clássico. Porto e Sporting fecham a jornada 21 da Liga Portugal. O treinador do Sporting quer tirar pressão à equipa e recusa que seja um jogo decisivo para a luta pelo título. Sim, Rui Borges está à espera de um jogo muito competitivo, num ambiente que espera fervoroso, e afasta essa ideia de que o Sporting fica arredado da luta pelo título em caso de derrota. É um jogo importante, não decisivo, independentemente do resultado. Claro que é um jogo importante e nós temos noção daquilo que é a diferença pontual, dependendo daquilo que será o resultado para o nosso lado. Mas não acho que seja um jogo que irá ditar quem será campeão. O Sporting chega ao Dragão depois de ter eliminado o Aves nos quartos de final da Taça de Portugal. Os jogadores do Sporting foram obrigados a um esforço extra, tiveram de jogar um prolongamento, 120 minutos de jogo. Ora, Rui Borges reconhece que o cansaço pode ter algum impacto no rendimento a alguns jogadores, mas tal facto não pode servir de desculpa para um eventual desaire no Dragão? Eu compreendo e não fugimos a isso. Agora, não pode servir de desculpa a parte física ou mental do cansaço para este jogo. É o que é jogos. Eu disse, se perguntasse a eles se queriam descansar, eles iriam me dizer que não, alguns. Rui Borges, técnico do Sporting, que há antevisão da partida de amanhã frente ao Porto no Dragão. E o técnico dos azuis e brancos, Francesco Farioli, deixa uma garantia: o Porto que vai entrar em campo, Miguel, é o mesmo de sempre. Ou seja, com vontade de ganhar. Which Porto to expect? I think the same of always. A team with attitude, a team with. Que Porto podemos esperar? Eu acho que o mesmo de sempre. Uma equipa com atitude, com um grande espírito, com o desejo de ir para o campo, de abordar o jogo com o pé direito. É isso que fizemos toda a temporada e é isso que vamos fazer amanhã também. Sobre o Dragão Cheio, eu acho que é uma prova, mais uma vez, do espírito, do desejo dos fãs para estar connosco, para nos darem o empurrão certo. Sobre a primeira derrota no campeonato, foi na semana passada em Rio Maior, frente ao Casa Pia. Francesco Farioli diz que o clássico de amanhã, frente ao Sporting, foi preparado tendo também em consideração alguns aspectos que considera que a equipa deve melhorar. Nós trabalhámos esta semana para tentar resolver alguns problemas que enfrentamos e que acreditamos que podemos melhorar. Mas nesse aspecto, novamente, às vezes as coisas acontecem em diferentes alturas do jogo e momentos distintos. A verdade é que no nível em que estamos a jogar, quando perdes a atenção por um momento que seja, tu vais conceder uma oportunidade e na maioria das vezes isso pode significar um golo. É só uma questão de melhorar um bocadinho a nossa atenção e a energia. A receita de Francesco Farioli para o clássico de amanhã no Estádio do Dragão. E nós aqui, João, vamos contar tudo. É verdade, começa às 8h45 da noite, relato e comentário em direto aqui na antena da Rádio Observador. Não vamos embora. Não fechamos este Jornal das 5 sem falar de ciclismo. João Almeida terminou a prova da Volta à Comunidade Valenciana em segundo lugar, foi assim? Exatamente. Era precisamente a posição de partida para a última tirada desta Volta à Comunidade Valenciana. Estava a 31 segundos do líder, Renko Evenepoel, e João não conseguiu anular esta distância para o ciclista. Terminou assim esta volta de 5 dias em segundo lugar, mas dá boas indicações, João Almeida, sobre o que aí vem. No dia 14 vai correr a clássica da Figueira da Foz, em Portugal. 4 dias depois, no dia 18, arranca a volta ao Algarve em bicicleta. Fica por aqui o Jornal das 5.